Leitura diária. Livro de Juízes, capítulo 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor, em Mispá, todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: Que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel veio pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim, Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, em Esbom, e lhes pediu: Deixa-nos atravessar a tua terra, para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim, convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não toma posse daquilo que o teu Deus, Camon, te dá? Da mesma forma, tomaremos posse
do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Arnon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Amém? Para refletir. Após o genuíno arrependimento dos filhos de Israel, Deus suscitou um homem para livrá-los dos filhos de Amon. Jefté era filho de Gileade com uma prostituta, e devido à sua linhagem bastarda, ele foi rejeitado e provavelmente ameaçado por seus irmãos, já que teve de fugir. Andando com homens levianos, certamente recebeu influências negativas que o afastaram do Senhor. Porém, o mesmo título dado a Gileade também lhe foi atribuído, homem valente. Isso levou os anciãos de Gileade a buscá-lo de volta para que liderasse Israel contra os filhos de Arnon. Jefté tornou-se o cabeça de todo Israel, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Mas já no verso seguinte, vimos que Jefté fez um voto equivocado ao Senhor, dando início a uma das histórias bíblicas mais intrigantes do Antigo Testamento. Jefté não fez simplesmente um voto, mas tentou barganhar com Deus, percebendo, porém, a tragédia que sua promessa insensata lhe causaria. Rasgou as suas vestes e disse-lhe: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu
passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Alguns estudiosos afirmam que Jefté, ao proferir o voto, não especificou se referir ao sacrifício humano, mas de um animal, já que os animais naquela época ficavam à porta das casas e que de modo algum os sacerdotes aceitariam sacrificar uma pessoa. Outros dizem que ele realmente se referiu a sacrificar uma pessoa, já que o sacrifício humano era um costume pagão em Israel. Já havia adquirido muitos desses costumes, mesmo sabendo que Deus não aprovava. Levítico 18:21 e Deuteronômio 18:10. Interessante que ele observou a lei dada a Moisés para ser fiel ao voto ao Senhor. Levítico 19:12. Em detrimento de outra ainda mais importante, pois preservava a vida. A fim de evitar as consequências desastrosas de juramentos humanos insensatos, Jesus condenou os juramentos, de modo algum jureis, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Mateus 5:34 e 37. Não era desígnio de Deus que Jefté sacrificasse a própria filha, e nem ser humano algum, muito menos que a entregasse ao celibato. Mas a atitude da filha, cujo nome a Bíblia não revela, manifesta a mesma rendição que encontramos em Isaque, ao aceitar que seu velho pai o sacrificasse. Gênesis 22:9. E a mesma disposição de Cristo quando declarou: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. Quando a filha de Jefté disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, vejo ali uma expressão de profunda entrega. Porém, observem as suas primeiras palavras: Pai meu, assim como Cristo apelou, meu Pai, esta filha apelou ao seu Pai. Era como se ela dissesse: o Senhor é o meu Pai, aquele que me ama mais do que tudo. E se achas por bem cumprir o teu voto, eis-me aqui. Não questionarei e nem frustrarei os planos daquele que mais me ama. Apesar do mistério que vela este relato, ainda há uma corrente que defende que Jefté não ofereceu a filha em holocausto, mas a entregou ao celibato. Uma coisa é certa: aos pais é confiado o mais caro dever de zelar pela herança do Senhor. Salmos 128:3. E pela negligência ou imprudência podem expor os filhos a situações que poderiam ser evitadas. Naquela época, uma moça solteira era sinônimo de desgraça, e o fato de ser a única filha de Jefté significava que o nome de seu pai seria esquecido, sem uma descendência. Mas a sua atitude submissa lhe rendeu uma posição de honra na história de Israel. Ela merece ser colocada ao lado de Isaque como filha fiel, disposta a obedecer tanto ao pai quanto a Deus, a qualquer preço. Jefté foi infeliz em seu voto, mas sua filha lhe deu um banho de fidelidade. E a questionável história de uma simples virgem nos lembra a inquestionável história do Filho do Homem. Ela foi o cumprimento de um voto falível e transitório. Jesus, o cumprimento de um voto infalível e eterno. O maior sacrifício que Deus aceita é a nossa entrega pessoal. Não precisamos fazer juramentos para garantir que Deus nos abençoe. Basta atendermos ao apelo dos apóstolos:
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Amém?